Boa noite aos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Quando é para Deus, tem que ser o melhor, não é mesmo? Se a gente estivesse indo para uma praia, para algum lugar, a gente ia fazer de tudo para que nada tivesse obstáculo nessa situação, não é verdade? A gente chegou aqui, estava com a igreja fechada, mas os obstáculos foram vencidos e nós vamos louvar o Senhor através da nossa adoração. Isso é o mais importante. E sem correr. Nós começamos aqui com atraso, mas nós não devemos pensar nisso daí, devemos pensar nas bênçãos que Deus tem preparado para casa de nós, né? Vamos fingir que chegamos no horário certo, então. Quando glorificamos a Deus, vamos abrir a Bíblia em Salmos 115, versículo 1, por favor. Quando a Bíblia... Deixa eu pegar aqui minha Bíblia aqui também. Aquele que achar, pode compartilhar com a gente, né? Não sei se vai dar para projetar ali, Caio. Tá? Salmo 115, versículo 1. Falando sobre a glória de Deus, quando glorificamos a Deus. Vamos ler, enquanto o Caio prepara ali. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu santo nome, por teu amor e por tua fidelidade. Sabe, irmão, se tem uma coisa que o ser humano, é natural do ser humano, pecador, aquele que nasceu depois do pecado, é exaltar a si mesmo e buscar a sua própria glória. Lúcifer, um ser perfeito, que não tinha nenhum motivo para desonrar Deus, e na sua perfeição ele buscou isso aí. Mas ele não precisava, não tinha essa condição predisposta na sua natureza de ofender a Deus. Deus fez ele sem essa natureza pecaminosa, né? No caso dele é pior do que nós, né? Nós lutamos contra essa natureza, mas desde que nascemos dessa natureza pecaminosa, nós a todo momento queremos chamar atenção para nós mesmos, queremos nos glorificar, e muitas vezes glorificamos até outras coisas, menos a Deus, né? E o homem sempre tem procurado se exaltar. Uma das coisas que a gente vê hoje em dia são as redes sociais. As redes sociais não são nada mais, nada menos do que exaltação ao próprio eu e ao próprio ego. Você faz algo que você acha relevante. Na internet tem uma coisa que chama, os jovens sabem melhor do que eu aí, é relevante e irrelevante, né? Tem uma coisa assim que diz isso, né? Se você acha que é relevante, você posta. Você está postando para os outros admirarem aquela sua postagem, aquilo que você fez. Faz um alimento, você posta. Você faz uma viagem, você posta. Você arruma uma roupa diferente, você posta. Você está no restaurante, você posta. Exaltação ao próprio eu, ao próprio ego. E a Bíblia diz que o ser humano, não a nós, Senhor, está em Salmo 115, versículo 1. Não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu santo nome, por teu amor e por tua fidelidade. Irmãos, a razão da nossa existência, nós só existimos porque Deus nos fez para glorificar a Ele próprio. A razão da nossa existência é a glorificação a Deus. Aí você pode pensar assim, mas que Deus egoísta, que Deus caprichoso nos fez para que o seu ego seja satisfeito. Eu estou pegando pesado aqui, mostrando um Deus que muita gente deve pensar por aí. Mas ao exaltarmos a Deus, ao sermos criados para glorificar esse Deus, é para que nós tenhamos felicidade plena, absoluta ao glorificar a Deus. Então, se você vem à igreja, se você faz algo em casa, se você faz alguma coisa aqui mesmo, uma obra, Senhor, mas que você não se sente feliz, é porque Deus não está sendo glorificado. Porque a palavra de Deus diz que a glorificação a Deus, a consagração, a edificação do santo nome de Deus traz alegria, bem-aventurança, traz um bem-estar
tremendo para o cristão. E quando nós estamos tristes dentro da igreja, é porque nós não queremos estar ali. É uma coisa dura de se falar, dura de se pensar, mas é realidade. A razão da nossa existência é glorificar a Deus. Não existe outro motivo para que Deus fizesse o ser humano. Mas através da glorificação a Deus, haveria uma felicidade plena só no ato de glorificar. Sabe, os anjos dos céus, eles glorificam a Deus a todo instante, a todo momento, e não há nada mais prazeroso para eles do que exaltar o nome do seu Criador. Então deve ser muito bom. Eu estou falando no sentido de que nós nem experimentamos ainda. No sentido que um anjo no céu vive para obedecer e cumprir as ordens de Deus. E o fato de Deus mandar e pedir é um fato de obedecer a Deus, o anjo obedecer a Deus, é a maior felicidade dele. Falou, cumprir a vontade do meu Senhor, do meu Salvador. Né? Sabe, irmãos, todos que amam a Deus procuram todos os meios possíveis pelos quais possam glorificar a Deus. E a gente vai ver algum deles aqui, sabe? Glorificamos a Deus quando preferimos a glória de Deus acima de todas as outras coisas. Hoje em dia, ou sempre foi assim, mas hoje em dia a gente vai falar do que é hoje. No passado, com certeza, Nimrod se tornou o maior homem da face da terra. Na sua época, né, a própria Bíblia diz que o homem começou a ser grande na face da terra. Foi Nimrod que construiu a Torre de Babel. Ajuntou o povo ali. E o que ele fez? Em rebeldia, o Senhor afrontou a Deus. E buscando a sua edificação. Né? Então, desde o começo do mundo, o homem tende a colocar ele em primeiro lugar. Acima de todas as coisas. O que pode ser isso acima de todas as coisas? Pode ser um relacionamento. As pessoas deixam de servir a Deus por causa de um relacionamento. E eu falo para muitas pessoas, amigos, né? Minha irmã que se separou também. Eu falo assim, que culpa tem Deus da sua separação? Deus não é culpado da sua separação. E porque você se separou, agora não quero mais saber de Deus. Não quero ir na igreja. Não quero saber de mais nada. Ué, continue na igreja. Vai numa igreja que o seu ex não está ali. Continue na igreja. Deus não é culpado. Tenta resolver os conflitos, os relacionamentos. Mas Deus não tem culpa. Ah, estou desempregado e vivo desempregado. Estou querendo mudar a minha situação, não consigo. Não vou na igreja mais também. Parece que Deus deve alguma satisfação para o ser humano. E desde quando Deus deve alguma satisfação para o ser humano? Quando? Nunca. Se Ele, com um piscar de olhos, nos mantém vivos, com um único pensamento, nos mantém todo o universo funcionando. Se estamos vivos é porque Deus permite. E eu tenho falado assim para mim mesmo, para alguns amigos também, nas salas de aula, tudo, quando eu posso. Nós estamos vivos simplesmente pela misericórdia de Deus. Que imagina você sendo adventista do sétimo dia, e quando você peca, aquele momento é o pior momento da sua vida, é o momento mais frágil da sua vida. Sabe por quê? Naquele momento o diabo quer te matar. Porque se ele te matar no pecado, você não vai ser salvo. Olha o risco que nós corremos, conhecendo toda a verdade, toda a doutrina, e sabendo de todos os princípios, de tudo que deve ser feito para que possamos entrar no reino dos céus, e estamos cometendo algo errado. O diabo sabe disso daí. E ele vai fazer algo para te matar. Um acidente de carro, uma bala perdida, uma queda, alguma coisa terrível, né? Meu pai, acabei de falar aqui ontem, né? Foi internado sexta-feira e saiu hoje ao meio-dia, 11h30, menos saiu hoje. Mas na sexta-feira quase morreu. Podia ter morrido, foi para UTI. Ficou algumas horinhas só, depois já mudou o quarto, reverteu a situação. Mas não dá tempo. Ah, quando eu estiver mais velho, quando eu aproveitar esse mundo, aí eu vou direcionar para Deus. Quem já falou isso aí? Quem já viu falar isso daí? Né, Josi? A gente, dando estudo bíblico por aí, a gente já viu muita gente falar isso, né, Josi? Né? Irmãos, tinha um doutor Dirceu, acho que dessa sala aqui, só o Loredi e eu que conhecemos ele. Lembra do doutor Dirceu? Doutor Dirceu apostatado, filho de adventista, família inteira adventista, começou a arar
a sua fazenda e trabalhando dia de sábado na sua fazenda. O trator virou para trás, prensou a cabeça dele numa árvore e foi a cabeça estourada e miolo para tudo quanto é lado. Morreu num dia de sábado trabalhando, arando a sua fazenda. É castigo de Deus? O diabo vai querer te matar na hora que você está pecando, porque você é filho de Deus. É verdade. Aí você fala assim, mas o outro que está no mundo, não acontece nada com ele, o carro passa por cima, o carro não sei o quê, e está lá. Não, ele vai levar outras pessoas à perdição ainda. O diabo não quer ele. Já é dele. E se ele continuar vivo, ele vai levar outras pessoas para o mesmo caminho. O diabo quer preservar essas pessoas. Tem grande influência, são jovens, são líderes. Deus não tem culpa. Mas Deus sabe que não há mais solução para aquela pessoa. E Deus permite a morte. Deus permite a morte. Deus permitiu a morte de João? Não permitiu. Até Pedro falou para Jesus, e esse aí? Né? O que Jesus falou para ele? Se eu quiser que ele viva até que eu venha, ele vai viver. O que você tem com isso? Ainda falou, tomou uma lapada de Jesus ainda. Mas ele morreu, sim. Mas tentaram matar ele inúmeras vezes. Não conseguiram matar. Porque Deus tinha um propósito na sua vida. E o propósito da vida de João, todo mundo conhece. Mas sabe, irmãos, nós só morremos quando Deus permite. E quando Deus permite, ou já estamos salvos, ou já estamos condenados. Ninguém vai chegar lá e vai falar assim para Deus o seguinte, olha aqui, Senhor, se eu tivesse vivido pelo menos mais 5 anos, eu teria voltado para o Senhor. Ninguém vai ter coragem de fazer isso. A Bíblia diz assim que todo joelho se dobrará naquele dia e reconhecerá que Deus é que Jesus é o nosso Senhor, né? Sabe, irmãos, pode ser um carro também, uma faculdade, um doutorado, ser mais culto do que o outro, ter mais conhecimento. O pastor Bulhon, não sei se vocês já ouviram uma pregação dele, que ele sendo pastor, pregando por toda a América do Sul inteirinha, por grande tempo, por muitos anos, ele não acreditava em Deus. Lembra, José, essa pregação? Nós assistimos juntos aí. Ele não acreditava em Deus, sendo pastor da nossa igreja. Até um dia que ele caiu num buraco, no meio do lodo, no meio da Amazônia. E um anjo foi lá tirar ele daquele lugar, o índio, sem uma só palavra, pegou na mão dele. Diz que o índio parecia que tinha um braço imenso, pegou ele lá com a mão assim, tirou ele, né? Botou ele para fora, pegou ele com a mão, levou, e só deu sinal para ele continuar. E ele chegou numa aldeia. Deus mandou o índio para salvar ele. A partir daquele dia, ele começou a acreditar em Deus. Então é possível você estar dentro da igreja, ter um conhecimento tremendo, um conhecimento vale mais do que a salvação, do que aquele Deus que você acredita, ou que você deveria acreditar. Reputação, irmãos, nossas posses, somos medidos pelo que temos. Muitas vezes a pessoa olha para você assim e fala, nossa, que roupa simples, que casa simples, que carro simples, né? Tudo simples. E nós somos medidos e medimos os outros também. Sabe, nossos sonhos e prioridades jamais devem ocupar o lugar que só pertence a Deus. Não existe. Não existe um lugar dentro do ser humano que ocupe o lugar dos nossos sonhos e Deus ao mesmo tempo. A Bíblia diz assim, buscar o reino de Deus e sua justiça, e tudo você será acrescentado, não é isso? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar, estou corrigindo, não está escrito, buscar a Deus e a sua justiça e tudo será acrescentado. Mas está escrito assim, buscar em primeiro lugar a sua justiça e tudo você será acrescentado. Nada é mais importante do que a honra e exaltação do nosso Deus, irmãos. Aliás, todas as áreas da nossa vida, principalmente de um crente, só tem sentido se o propósito for de exaltação e grandeza e a majestade de Deus. Nós não somos uma igreja que prega propósito. Nós não pregamos dessa maneira. Muitas pessoas da nossa igreja estão enchendo de gente, vocês sabem disso, né? Está enchendo de gente, graças a Deus, estão se batizando tudo. Mas eles ficam um pouco assustados, né? Porque nós não pregamos propósito, né?
Muitas vezes fala assim, quando que vai ser o voto? Que hora que vai fazer o voto eles falam de... Eu esqueci o nome, pelo nome pentecostal que eles falam, tipo assim, propósito mesmo, né? Um voto de algo, alguma coisa assim, a gente não está acostumado, não lembra o nome. Eu falei, irmão, não tem voto não. Não tem voto. Mas só tem uma oferta colhida só? É, só uma oferta. São duas, né? Escola sabatina e outra só isso. Eles não estão acostumados com isso. Muitas igrejas por aí estão na base de troca, né? Eu dou para que o Senhor me devolva, né? Não estão acostumados com isso daí. Quer dizer, uma troca com Deus. Deus não faz troca com ninguém. Deus nos ama porque Ele é amor. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Deus... Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês sobre o amor de Deus. Eu imagino dessa forma, tá? Não está escrito em lugar nenhum isso daí, mas eu já vi um comentário de Isaac Newton, quando ele escreveu as profecias de Daniel. Eu já li esse livro já 2 vezes. Tem um exemplar lá no NASP. Lembra, Jó, que nós vimos lá? É a 3ª edição, acho, né? 2ª ou 3ª edição. Gigantesco. Um original, mas só que não é o primeiro. 2ª ou 3ª edição. Já viu lá, Adriano? É espetacular. As profecias de Daniel, segundo... que está escrito em inglês, é by Sir Isaac Newton, né? Irmãos, um homem que buscou a Deus em toda a sua vida. Buscou toda a sua vida. Era ridículo. Tem um documentário um documentário no YouTube de 2 horas. Na internet, né? Feito pelo History Channel. Os grandes homens da antiguidade. Ele foi ridicularizado sua vida inteira pelos acadêmicos. A sua vida inteira. Olha o louco cristão, né? O idiota, alguma coisa nesse sentido. Um homem mais sábio que a humanidade já teve na sua mente matemática e lógica, pela ciência, diz que o homem mais inteligente que já existiu até hoje, nascido de mulher, é Isaac Newton. Sábio foi Salomão. Mas Isaac Newton, ele desvendou os mistérios da física, da matemática e de muitas outras áreas que tem por aí. O mundo não seria o que tem hoje sem as descobertas científicas, matemáticas e físicas de Isaac Newton. E um homem que enxergava Deus em tudo. E astrofísica também. Você também está fazendo matemática, né? Enxergava Deus em tudo. E eu acredito que ele vai, pela ridicularização que ele passou, e ele nunca aceitar, nunca deixar de acreditar em Deus e tentar entender esse Deus, eu acredito que Deus vai salvá-lo, sim. Eu acredito. Se não for salvo, Deus sabe por que não. Mas esse homem colocou, apesar da sua sabedoria, ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Diz que ele gastava 1/3 do seu dia estudando a palavra de Deus. Mas como é que ninguém sabe disso, Wesley? O mundo acadêmico não quer que isso seja revelado. Não quer que seja revelado. O mundo acadêmico, o mundo cientista, Deus não existe. Deus é um dogma, né? É uma ideia. E ele falava o seguinte, irmãos, que Deus construiu o homem, o universo, fora do universo. Eu já preguei algumas vezes sobre isso e gosto muito de falar sobre isso daí. Imagina que existia Deus num lugar que ninguém pode estar, só Ele pode estar porque Ele é Deus. E é uma coisa quase inconcebível para nós. Não é um lugar etéreo, não é um lugar físico para nós, mas é um lugar onde Ele sempre existiu. E ele fala assim, eu quero criar, mas ninguém pode existir junto comigo, no mesmo lugar que eu habito. Aí Deus cria o universo, para que os seres que ele criasse pudessem habitar. E ele cria o universo e entra nesse universo. E escolheu um lugar dentro desse universo para colocar o seu trono, que nós chamamos de céu. Mas o céu não é o trono de Deus original, antes da criação, o lugar que ele sempre habitou. Mas é o lugar onde resolve se manifestar para que os seus seres que ele criou possam ter comunhão e intimidade com ele. Olha só para você ver. É um negócio muito complexo. Isso está escrito em algum lugar? Não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito, né?
São inferências de uma mente muito poderosa, imaginando, né, Deus. Quando você projeta um avião, você está dentro do avião ou fora do avião? Fora do avião. Quando você projeta um carro, você está dentro do carro ou fora do carro? Quando Deus projetou o universo já existia ou não? Então tinha que estar fora do universo. Um lugar que só Ele pode existir. Agora imagina toda a eternidade. Toda a eternidade. A eternidade é muito grande para o futuro e ela é muito grande para o passado. Então, se nós colocarmos assim, irmãos, 1 trilhão de anos no passado, ainda não chegou nem no risquinho do começo da eternidade. Nem no bilionésimo de um bilionésimo de um bilionésimo de quando começou a eternidade. Porque para Deus não tem início. Para Deus não tem início, Ele não existe, Ele é. Mas imagina, eu fico imaginando no nosso pensamento, na nossa mente, o tanto de tempo que Deus existiu. Olha que eu falo na linguagem humana, Deus não existe, Deus é. O tanto de tempo que Ele passou sozinho. Só Ele, as 3 pessoas da Trindade. Sozinho. Porque ninguém mais pode coexistir com eles. E isso, gente, eu vou dizer para vocês assim, é bilhões, 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 trilhões de trilhões, 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 trilhões de anos, humanamente falando. Porque se a gente não pensar dessa forma, houve um tempo então que Deus não existiu e passou a existir. Mas nós sabemos que Deus, Ele sempre existiu. E de repente Deus fala assim, cara, tá chato, né? Linguagem humana, tá? Vamos criar. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, para que nós possamos ter comunhão, conviver. E nós vamos amar esse homem. Nós vamos amar aquilo que nós fizermos. E Deus prepara todo o universo, irmãos. E a última coisa que Ele criou, o que foi? Foi o ser humano. E a última coisa que Ele criou, não Ele criou, mas Ele concebeu. Deus não falou assim, haja o sábado. Falou haja o sábado ou não? Não falou. Ele foi o primeiro, foi o primeiro dia, né? O segundo dia, o terceiro dia. O sábado Ele simplesmente amanheceu e Ele abençoou, santificou o 7º dia do Senhor. Não tem problema trocar se Ele santificou, abençoou, nem santificou. Não tem problema. Importante é o conceito. E o sábado foi feito para o homem. Foi um presente para o homem. O homem foi a última, uma coisa viva que Deus fez. E depois Deus dá um presente para o homem, que é qual? Um dia para que ele pudesse adorar o Senhor. Aí entra a história, o nosso contexto aqui da glorificação a Deus. O presente para o homem foi ter um dia, pelo menos, para glorificar a Deus. E o homem se tornaria autossuficiente, satisfeito, porque Deus estava sendo glorificado. Mas agora Deus cria o homem. Você imagina quando o homem pecou, irmãos? A possibilidade de Deus perder o homem para toda a eternidade, ser aniquilado, porque a lei dele é justa, ela é santa. E Deus fez um acordo com o homem, uma aliança. Não comas para que não morras. Isso é uma aliança, isso é um acordo. Não faça isso para que não aconteça tal coisa. Deus amou esse homem. Deus amou a sua criatura. Deus amou os anjos. Estava lendo a história da redenção. Deus amou todos os anjos que escolheram estar com Lúcifer. Deus amou a Lúcifer. Deus fez de tudo para que Lúcifer pudesse voltar atrás. Deus fez de tudo para que os seus anjos que acompanharam Lúcifer pudessem voltar atrás. Mas eles escolheram estar do lado de Lúcifer. Deus ama de uma maneira, irmãos, que nós não podemos compreender. Porque o amor de Deus é ação. O amor de Deus não é amor sentimental. O amor de Deus é ação. Um tempo atrás eu preguei aqui um assunto que amar é diferente, né? Amar é diferente de querer, amar é diferente de tantos outros sentimentos, né? Amar é diferente de gostar.
Você pode amar uma pessoa quando você dá condições dela sobreviver, dela viver, mas você não precisa gostar dela para fazer isso daí. O bom samaritano, ele amou aquele judeu que estava caído lá no chão lá, mas ele não gostava dos judeus. Mas ele amou o judeu. Amou que jeito? Com a sua atitude. É igual Deus. Deus, ele não gosta do que nós fazemos, mas ele nos ama. É diferente. Amor é ação. Amor não é sentimento. Então é possível amar sem gostar. Né? É possível amar sem gostar. E gostar sem amar é mais fácil ainda. Sabe, irmãos, glorificamos a Deus quando preferimos perder, se com isso a glória de Deus for promovida. José no Egito, ele só foi descendo. Foi ou não foi descendo? Ele está lá entre os irmãos dele, foi para um buraco. Do buraco virou escravo. Do escravo virou o quê? Presidiário. Só foi descendo. E de repente, por honrar a Deus e por amor a Deus, ele se tornou o governador de toda a terra do Egito, o império mais importante da sua época. Deus colocou ele sobre os mais altos montes da terra. Mandava na terra, no mundo, né? O próprio Jesus esvaziou-se da sua glória para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. O próprio Jesus, irmãos. Esses dias passados nós estudamos a passagem que Jesus suou gotas de sangue. Jesus falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso não é uma conjectura. Isso não é uma hipótese. Isso é uma verdade. Se pudesse afastar Deus o cálice para que Jesus não bebesse, Deus teria feito. Mas ele falou: todavia, faça a sua vontade e não a minha. Jesus também escolheu honrar e glorificar a Deus, não a sua vontade. Sabe? Através da história, Deus tem sido glorificado através dos cristãos que decidiram perder para que a glória de Deus ganhasse. Quem conhece a história de Policarpo? Já viram falar de Policarpo? Policarpo foi o último homem que viu um dos últimos discípulos vivos. Ele conheceu João e conheceu Paulo. Ele foi o último homem que tinha um elo entre os discípulos e a nova igreja que estava se formando. Quando ele foi morrer, ele morreu queimado. Ele falou assim, o imperador chegou diante, chamava Tácios. O imperador Tácio chegou nele e falou assim: vai, rapaz, eu gostei de você. Negue esse Jesus aí. Negue esse Jesus. A partir você vai daqui, você vai direto para sua casa, para sua família. Eu vou te restaurar, te restabelecer todos os teus bens, tudo isso daí. Sabe o que ele falou? Como poderia eu rejeitar o meu Senhor? Como que eu posso conviver com ele a vida inteira? Aprendi dele, me dediquei para ele, e agora eu vou negar esse meu Deus? Morreu queimado. Oi? Jordano Bruno também. Tantos nomes tem por aí, né? Nós sabemos de tantas perseguições que teve Jerônimo. Apesar de não ter morrido pela Inquisição, mas foi perseguido. Martim Lutero começou a reforma, né? Irmãos, perder do que Deus perder. Colocar em primeiro lugar Deus. Glorificamos a Deus quando outros, não nós, são mais honrados e estimamos para a maior glória de Deus. Esse é o sentimento oposto que tem dentro do ser humano, irmãos. O ser humano quer se exaltar em vista de outros, né? Talvez assim, a minha vida seja melhor que a sua, a minha vida seja melhor que a do outro, ou eu enxergo dessa forma, né? E sempre você está acima do outro, né? Eu te brigava com minha mãe de vez em quando e falava assim, minha mãe, hoje ela não é assim não, faz muito tempo que ela não é assim, né? Nós já ficamos tudo velho, também tudo adulto, mas quando eu era moleque, não era tentado. Aí quando ela me comparava com gente melhor que eu ficava louco. Ah, o menino ali não faz o que você faz, mas ele era muito melhor que eu mesmo. Eu ficava louco com isso. E a gente é uma autodefesa.
Quando nós nos comparamos com alguém, nós nos comparamos com alguém é pior do que nós. Olha, eu não faço isso que esse cara faz. Ó, não faço. Eu não uso droga, não adultero, eu não roubo, eu não trato mal minha família, minha esposa, meus filhos. Eu sou o cara. Mas quando eu quero comparar o meu amigo, eu comparo ele com gente melhor do que ele. Para que ele se sinta rebaixado, que o imprestável, tá vendo? Você é imprestável. O outro não faz isso. Aquele não faz aquilo. É a natureza do ser humano, de autodefesa. Por causa do pecado. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que exaltar as pessoas que estão em detrimento, estão em favor do nosso Deus, na obra do Senhor. Não para que ela seja engrandecida, mas para que o nome de Deus se sobressaia ainda mais. Né? Estar em posição de destaque muitas vezes coloca o homem em perigo. Coloca o homem muito em perigo. Você dá poder para um homem que você vai ver o que... Então a história fala isso, né? Quer conhecer um homem? Dá poder para ele. Meu pai fala que tem gente que sobe na tampinha de garrafa e faz comício. Né? Sobe na tampinha de garrafa e faz palestra. Já está no pedestal. Aqueles que amam a Deus, irmãos, estão dispostos a permanecer no anonimato. Vamos ler João 3, versículo 30. Tem um grande exemplo na Bíblia, irmãos. E Jesus disse o seguinte, que dos homens nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que ele na face da terra. Espiritualmente falando. Mas mesmo assim, né? Ele disse que ele era o menor no reino dos céus ainda. Mas aqui no reino da terra, no reino humano, na vida humana, ninguém se iguala a essa pessoa. O que está escrito lá? Convém que ele cresça e que eu... Porque até o momento ele tinha muitos seguidores. De repente vem João, vem Jesus e já levam um tanto de discípulos de João Batista. Irmão, se tem uma coisa na face da terra que ninguém gosta de perder, é discípulo. Quem está na internet hoje, eu não tenho isso, o Jader sabe, a Patrícia sabe, eu não tenho rede social. Eu tenho WhatsApp porque eu sou obrigado. Tá? Por causa da escola. Eu não tenho mesmo, mas aqui, ó, deixa eu só pegar aqui para vocês verem. 3.980 mensagens não lidas. Você acha que eu vou ler? Limpo e acabou. O aluno meu esse dia chegou na minha mesa e viu lá, professor, 2.000 e poucas mensagens, como é que é isso? As pessoas estão esperando o senhor responder. Vê? Eu falei, vou esperar sentada. Porque você já sabia que esse aparelhinho também faz ligação? Ou vocês não sabem que isso aqui também faz ligação? Quem quer falar comigo, liga. Aí eu vou saber que é importante. Agora ficar aqui, oi, bom dia, boa tarde, você tem uma... Eu não faço isso nem com a minha esposa, nem com meu filho. Né? E não exijo deles fazer também. Eles sabem disso. Isso aí é uma coisa que, para mim, não cabe na minha vida. Mas respeito quem gosta de fazer. Sabe, irmãos? Ninguém gosta de dislike hoje. Né, Letícia? Você é jovem também, né? Perder, como é que chama? Perder seguidores, não é isso? A pessoa fala uma coisa hoje, na modernidade, perdeu não sei quantos seguidores. O mais bonito hoje é você ter uma conta, nem sei como é que chama isso, uma conta em alguma rede social e falar assim, 2 milhões de seguidores, 500 mil seguidores. Ah, como isso eleva a autoestima do ser humano, né, irmãos? Agora, será que essa pessoa com tantos milhões de seguidores, ela é seguidora de Deus, de Jesus? Será que ela está se influenciando essas pessoas através dela, para que esses seus seguidores sejam seguidores de Cristo também? Para que esses seus imitadores sejam imitadores de Cristo? Não foi Paulo que falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Paulo disse isso. Tem algum pecado em dizer isso ou não? Tem, irmãos? Paulo estava se exaltando quando ele falou assim, Josa, sede meu imitador como eu sou de Cristo? Não, ele não estava se exaltando não, irmãos. Muitas vezes você precisa de um amigo para chegar até Cristo.
Você precisa de uma referência, alguém que está do seu lado, sua esposa, seu marido, o pastor, e falar assim, nossa, como eu admiro essa pessoa. E através dessa pessoa, eu quero ser igual a ela. E aí você vai vendo que atrás dela tem algo maior. Ela só é daquele jeito porque ela está imitando alguém que é maior do que ela. Aí ela apresentada, olha, você quer ser igual a mim? Então vem cá seguir aquele que eu sigo também. É muito fácil. Quando o Paulo falou isso, para ele foi muito fácil. Sabe? Agora, você quer ser meu imitador? Então faça tudo que eu faço também. Estou disposto a morrer por ele. O morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Sempre colocando Deus acima de todas as coisas. Quando soube que Jesus começava a ganhar influência, mesmo entre os seus discípulos, João Batista teve uma conversa com seus discípulos ali. Falou, olha, tem um tal de Jesus aí, ó, que está arrebanhando todo mundo aí, ó. O pessoal não está vindo nem aqui se batizar mais. Está tudo andando atrás dele aí, ó. O que João falou? Convém que ele cresça e que eu agora, a hora deu João Batista, da minha pessoa, sumir, diminuir. E João Batista fez isso, irmãos. E ele fez com afinco. E chegou um dia na prisão, ele mandou perguntar para Jesus. E Jesus não foi visitar ele nem um dia na prisão. Nem um dia. Mas lá na prisão ele mandou perguntar. Você é o Cristo mesmo? Porque eu diminuí e você cresceu. E o que Jesus disse para ele? Os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando e o reino de Deus está sendo estabelecido. Aí João Batista aceitou a sua situação, falou, cumpriu o que Deus tinha para mim cumprir, eu cumpri. E ele sabia que ia morrer, irmãos. Ele sabia. Quando ele foi preso para ser degolado já mesmo. Porque quando a sobrinha de Herodes, da Herodias, né? Não lembro direito se é sobrinho da esposa dele, pediu a cabeça de João Batista, ele tinha uma influência muito grande sobre Herodes. João Batista, ele apontava o erro de Herodes. Ele apontava o que ele fazia de errado. Nós, irmãos, temos que ter uma influência muito grande sobre o mundo. Importa que Deus cresça e que a gente diminua. Nós, quando estivermos sentados numa roda de conversa entre os amigos, eu tenho muitos amigos, professores, que são ateus. E os que não são ateus são espíritas. E os que se dizem católicos não põem o pé na igreja há décadas. É uma área da sociedade, ou o amigo aqui está entrando nessa área também, ele conversa com bastante erudito lá, né? Doutor, PhD, igual eu também converso com eles lá. E a gente vê que quanto mais conhecimento, parece mais incredulidade, né? Mais desconfiança. E a gente, muitas vezes, é colocado na parede. E muitas vezes eles querem que a gente aceite. Eu falo, isso é loucura, rapaz. Denegrir o nome de Jesus, de Deus. Tornar ineficaz o trabalho que Jesus fez. Sabe, convém que ele cresça e que nós diminuímos. Convém. Sabe, irmãos, para terminar, quando fazemos a glorificação de Deus, a razão da nossa existência, todas as áreas da vida se harmonizam numa maravilhosa e bela sinfonia de louvor e adoração. Sabe? Assim como os anjos dos céus têm prazer é aquilo que nos traz alegria, contentamento. Os anjos do céu têm prazer quando chega a hora de cantar os louvores diante de Deus. Apesar de Lúcifer não ser mais o regente do coro celestial, mas o coro celestial existe ainda. Não sei quem que é o regente. Pode ser que seja Gabriel. A Bíblia não fala disso. Mas existe o coro dos céus ainda. E eles sentem prazer quando chega a hora de cantar e louvar a Deus. Eles têm o maior prazer de receber uma mensagem de Deus
que a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Colher as nossas orações aqui. Vai lá e proteja o meu filho Adriano, proteja o meu filho Josa, proteja o irmão que está lá atrás, proteja o Loredi. E que você volta com a sua oração, o anjo levando a sua oração através do Espírito Santo. Sabe? E possamos ter prazer também em glorificar a Deus, apesar da nossa humanidade. Apesar da nossa humanidade, irmãos, Deus tolera a nossa adoração. O que é tolerar? Por mais que nós tenhamos reverência dentro da casa de Deus, por mais que nós abrimos a palavra de Deus, por mais que nós estudamos a Bíblia, por mais que nós lemos o Espírito de Profecia, Deus tolera a nossa adoração. A nossa adoração não chega nem aos pés de como Deus deve ser adorado. Tá? Eu vou dizer assim que lá no começo, quando o povo de Deus, judeu, andava com Deus, daquele jeito, com aquela constrição, é que Deus deve ser adorado. Quando Deus se manifestava no Yom Kippur, quando Deus se manifestava no grande sábado, no dia da expiação, o povo ficava todo consagrado diante de Deus. O sábado era o grande sábado, o sábado era diferente. Não é diferente, mas hoje é diferente dentro do nosso sentimento, do nosso ser, do jeito que a gente faz. E apesar de nós estarmos definhando na nossa adoração, de não chegar nem aos pés que um judeu salvo faz ou faria, Deus tolera a nossa adoração. Eu conversei com israelitas messiânicos esse dia. Lá no... Como é que chama mesmo? Açaí. Aí ele estava lá com o quipazinho dele lá, conversei com ele e tinha um peixinho. Tinha um peixinho lá no símbolo lá, falei, esse não é um judeu ortodoxo. Aí conversei com ele, e conversando com ele, ele falou assim, não, nós acreditamos no Messias, o Jesus. Só que eles não falam Jesus, falam Yahushua, ou Yeshua, uma coisa assim. Para ele é filho de Deus. Ele foi aquele que veio nos salvar. E não falam o nome de Deus, eles falam o Eterno. Ele falou, o nome de Deus não pode ser pronunciado, de tão sagrado que é. Ele aprende uma única vez. E numa única vez na vida dele, ele pronuncia o nome dele dentro de um lugar sagrado e fechado lá. E nunca mais, por toda a vida dele, de um judeu, ele pode pronunciar o nome de Deus. Sabe o Senhor de Jeová que a gente fala? Esse não é o nome de Deus. O nome de Deus é feito só de consoantes. Só o judeu, que nasce judeu, que passa por todas aquelas fases da vida dele, de adolescência, aqueles rituais lá, ele aprende o nome de Deus através dos rabinos, que vem passado desde Moisés até hoje. Só eles sabem a pronúncia do nome de Deus. Pronuncia uma única vez e nunca mais, por toda a vida dele, ele pronuncia mais. De tão sagrado que é. Porque eles falam por causa do não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente hoje fala Deus para tudo, né? Meu Deus, Deus me livre, Deus que lá. Imagina se nós falássemos a pronúncia do nome de Deus verdadeiro. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus tem tolerado a nossa adoração. Mas Ele sabe que a nossa capacidade é até isso mesmo. Aí eu fiquei me perguntando, será que esse cara vai ser salvo? Não come carne de porco, não come nada com sangue, guarda o sábado como nós não guardamos, ensina os filhos a guardarem o sábado como nós não guardamos. A adoração e a constrição, quando estão diante do templo do Senhor, é de uma imensa assim, serenidade e reverência como nós não estamos acostumados. Tiram as sandálias quando entram dentro do templo do Senhor. Tiram os sapatos. Loredi já teve, né, Loredi? No templo, no Israelita Adventista São Paulo, não é? Você já teve, né? Sim, você já foi, né? E você contou essa história para mim. Da reverência de uma sinagoga adventista. Eles não adoram igual a nós, irmãos. Lá não canta adoradores, não.
Ela não canta essas músicas que nós cantamos, não. Músicas extremamente sagradas, sacras. E Deus tolera. Sabe o que Deus tolera? Porque a nossa capacidade é essa. Nós não temos cultura e doutrina judaica. Mas nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer. Colocar Deus em primeiro lugar e glorificar sempre em primeiro lugar. Aí, Fábio, ele vai saber o seguinte: apesar de todos os defeitos que o Fábio tem, apesar de todos os defeitos que o Ézer tem, ele está fazendo o máximo para mim. Eu tenho que abençoar e tenho que proteger ele. É isso que Deus vê, irmão. Deus vê você, vê sua esposa, vê você, vê a Patrícia. Deus sabe quando é o máximo que nós estamos dando. E o máximo meu pode ser pouco em vista do máximo da Patrícia, pode ser pequenininho em vista do máximo do Adriano, mas é o máximo que eu consigo. Sabe? Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos dar o nosso máximo mesmo, para que Deus possa ser honrado e Deus possa ser exaltado. E claro, irmãos, se você busca alguma solução para a sua vida, de problemas, alguma coisa, através da nossa adoração a Deus, sabe o que vem? Vem bênção. Vem bênção. Isso é consequência, tá bom? Isso é consequência. Para terminar, aquele judeu, senhor já, velho já, falando da sua exaltação ao nome de Deus, ele falava o seguinte: quando você chega no seu templo e adora o Senhor, quem sai satisfeito? E eu, na minha ignorância, eu fico muito satisfeito. Falando, então você está errado. Porque é Deus que tem que sair satisfeito com a nossa adoração. Olha a diferença. Se você entra no templo e fala, que música, que palavra, que mensagem, sai cheio dali, nossa, hoje eu estou bom. Mas e Deus? Quem foi exaltado ali? O ser humano ou foi Deus? Por isso que eu digo, irmãos, Deus tolera a nossa adoração. Olha o tanto que Ele nos ama. O tanto que é a mesma coisa de uma mãe que tolera o filho que usa droga, gente. Ela não deixa de amar o filho por causa do filho estar na situação. Para a honra e glória do Senhor, que nós possamos terminar hoje aqui.